Hoje é o João, Pronto. né? Isso. Tá gravando aqui. Tá tudo certo? Então vamos lá. Então, Tudo ok? bem, pessoal, então vamos para a aula 2 do curso de Problemas da Mecânica Quântica, né? Depois de ontem que o Nathan fez a exposição da aula 1, hoje vai ser o João. Então, João, seja bem-vindo aí e faça as honras. Valeu, Rafael, obrigado. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ok, se tiver algum problema com a internet ou cair, vocês me avisam, eu estou com o celular aqui do lado, e aí eu tento dar um jeito de voltar. Bom dia, pessoal, meu nome é João, eu sou aluno também da casa, né, de doutorado da professora Letícia, e assim como o Nathan, eu vou dar sequência, né, ao nosso curso de problemas aí da mecânica quântica. A ideia hoje, né, é a gente trabalhar com questões, né, já que o Nathan falou de formalismo, deu aqueles conceitos iniciais, a ideia hoje é a gente trabalhar com as questões em si. Só que, é claro, né, no fim da aula eu vou tentar fazer algumas aplicações, né, e aí eu estava pensando, né, qual seria a melhor forma, né, de fazer essas aplicações associadas ao formalismo. E aí, na época, eu pensei em sistemas de 2 níveis porque eu achei que seria mais simples, né? Mas sistemas de 2 níveis são complicados. Eu percebi isso quando eu estava estudando eles em si. Mas é uma boa maneira de você ter um contato, né, inicial com algumas aplicações de mecânica quântica, porque os sistemas de 2 níveis foram muito importantes, né? Ontem o Nathan estava falando, né, daquele experimento do spin único isolado, né? Ele existe na vida real, só que não é um spin único isolado, né? Ele é feito com os spins, né, dos elétrons dos átomos, que é o experimento de Stern-Gerlach. A gente vai ver um pouco dele, né, na aula de hoje. É um experimento importante, porque ele comprovou que o spin do elétron ele é um efeito quântico. Ele só pode ser explicado quanticamente. Além disso, né, esses sistemas de 2 níveis, que vão aparecer só no fim da aula, eles vão ter diversas aplicações em várias partes da física. Né? Não vou falar muito, né, para não dar spoiler. Bem, então vamos começar, né, só relembrando algumas coisinhas que o Nathan falou, né, na aula passada. Né? Bem, eu estou chamando de A um dado operador. Né? Um operador, né, é uma quantidade na mecânica quântica que está associada a um observável. E aí o operador, né, a gente trabalha com ele através de álgebra linear, né, por meio de uma equação de alto valor e alto vetor. Os operadores eles podem ser escritos na forma de matrizes, quando são projetados numa base. E aí basicamente essa equação de alto valor e alto vetor que é utilizada para a gente saber, né, quais são os autovalores associados a um operador, né, no caso A aqui. O estado no qual esse operador ele atua, ele é chamado de autoestado. E ele tem esse nome, né, que é interessante, né, porque quando o operador ele atua nesse autoestado, né, que é um autovetor, né, essa operação aqui, né, ela gera para você, né, o próprio autovetor, né, proporcional a um valor. Então, por isso, desse nome, né, de ser autovetor, né, porque essa transformação gera o próprio vetor, que estava antes, mais um valor aqui. Dentre as propriedades que o Nathan falou, né, na aula passada, tinha que você podia expandir, né, esse autoestado em vetores, né, de um subespaço, né, como, por exemplo, os vetores de base. Isso é muito importante, né? Por exemplo, quando eu vou fazer, né, obter a medida, né, de um observável, né, que é o que a gente quer na física, né, é o que a gente consegue medir, esse valor esperado, a gente pode obtê-lo, né, fazer as continhas com ele, a partir dessa expansão, né, dos autoestados, e a gente obtém algo assim, né, com uma cara estatística mesmo. Você tem esse cara ao quadrado, que parece uma probabilidade, somada, né, com os valores de A, né, são os valores, né, os autovalores do operador. E aí você está meio que somando, né, a probabilidade, né, de cada um desses caras. E aí vai ser basicamente isso, né, vai ser uma média, né, por isso que aqui você tem, né, esse nome de valor esperado. Só que agora olhando nesse cara aqui com calma, né, e relembrando o que o Nathan falou, aqui, né, é utilizado, né, para fazer essas passagens, né, a relação de completeza. Né? Acabei esquecendo de falar. Mas nas notas, né, cada passo está sendo feito, né, de uma maneira mais cadenciada. Agora olhando, né, essa entidade aqui, né, que está ao quadrado, né, na probabilidade, né,
O que seria isso? A gente, lembrando do que o Nathan falou na aula passada, ele tinha lá, né, um spin isolado, que poderia estar para cima ou para baixo, e um analisador. Então, quando a gente faz esse bracket aqui, né, a gente está medindo o estado de spin, né, no estado do analisador. Então, por isso que depende, né, se vocês se lembrarem da aula passada, depende do cosseno. Né? Se tiver os dois assim, né, vai dar 1, se tiver emparelhado vai dar -1, e se tiver com 90 graus vai dar 0. Você vai ter aquelas medidas, né, de 1 e -1 e -1, de maneira que no total vai dar 0. Isso, né, é uma boa analogia, que o Nathan também falou, é o caso do polarizador linear, né, que dependendo, né, do feixe de luz que passa, você pode regular, né, com o polarizador, né, que é essa analogia aqui de baixo. E é claro, né, essa amplitude de transição entre esses estados, ao quadrado, né, no caso contínuo, né, você integra em todo o campo, né, e no caso discreto você soma, né, você vai ter aí, então, a probabilidade. Por fim, né, uma coisa que é importante também, né, a gente sempre vai tratar nessas questões os operadores como matriz, mas, como o Nathan falou, né, o vetor não é uma matriz, né, o operador ele não é uma matriz. Ele torna-se uma matriz quando a gente introduz, né, as relações de completeza e projeta ele numa base. Que nem aqui, né, essas relações de completeza, elas são associadas a um estado bidimensional. Então, se eu sanduichar, né, dos dois lados o O aqui, eu vou obter as componentes, né, e o meu operador vira uma matriz 2×2. Tudo bem? Pessoal? Beleza. Faz sentido. Ok. Até aqui foi tudo normal, né? O que a gente já viu da aula passada. Né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode interromper, né? É até bom para ajudar a tirar as dúvidas. E aí, o que acontece? Né? Agora eu quero, né, explicar, né, como que esse formalismo é utilizado num experimento, que é o do Stern-Gerlach. O Stern-Gerlach, que eu já dei, né, uma palhinha, ele é um experimento que ajudou, né, a comprovar que o spin do elétron é uma quantidade quântica, né, explicado por mecânica quântica. E esse experimento ele funciona da seguinte maneira. Né? Digamos que eu tenho aqui, né, uma amostra com prata, né, com partículas de prata. É utilizado um forno, né, para aquecer, né, excitar essas partículas de prata e lançá-las na forma de um jato. Aqui tem um colimador, né, que serve para, como se fosse um funil, né, conseguir colimar, né, um feixe de partículas, é isso, é você focalizar ele. E aqui no Stern-Gerlach vai ter um campo magnético inhomogêneo. Né? E aí o que acontece? A ideia, né, que tinha-se na época era que já que o elétron ele respondesse, né, ao estímulo de um campo magnético justamente pelas propriedades de materiais ferromagnéticos, etc. Só que, classicamente, né, esperava-se que essa quantidade, né, que hoje a gente sabe que é o spin, né, ela se distribuísse, né, para cima ou para baixo de uma maneira aleatória, de maneira que quando o campo magnético fosse aplicado, você embaralhasse as coisas, mas a previsão, né, do feixe no antiparo fosse um borrão. Né, de maneira que, sei lá, as componentes para cima e para baixo estivessem todas ali, né, e você vê a probabilidade de obter. Né, vai ser uma coisa meio aleatória. Só que não é isso que acontece. Quando você passa, né, no campo magnético em Z, essas componentes elas se separam. Por isso que esse experimento ficou conhecido como uma quantização do espaço. Justamente porque as componentes, né, de elétron com spin para cima são separadas das de spin para baixo. Isso é uma coisa muito louca, né, que não conseguiu ser explicado, né, mas futuramente, acho que por volta de 1925, né, eles comprovaram que isso realmente acontece por efeitos quânticos. Né, o spin eletrônico vai ser um número quântico, né, e vai ser justamente uma quantidade que futuramente vai ser associada com o princípio de exclusão de Pauling. Você não pode ter dois elétrons com o mesmo spin no mesmo estado quântico. Então é por isso, né, que aqui num feixe você tem elétrons com um spin, né, e no outro você tem um spin para baixo. Você não pode ter os dois, né, no mesmo estado, digamos assim. Bem, mas como que eu relaciono isso, né, com o formalismo? Né? Todos esses estados de spin para cima, né, eu chamo eles de mais, né, ket mais, e de spin para baixo de ket menos. Esse é um espaço bidimensional, né, por simplicidade, então as relações que a gente vai ter são as padrões, né, produto interno, mais, né, dá 1, menos, dá 1, mais, menos mais dá 0, e a relação, né, de
produto externo, né, relação de completeza, vai ser dado só por esses dois caras, que é uma base bidimensional. E aí, né, como que eu explico, né, esse experimento com o formalismo? Né? Como eu falei, né, um dado operador ele está associado com uma medida, né, está associado com um alto valor específico. Então, né, vamos imaginar o experimento de Stern-Gerlach da seguinte maneira. O forno lança o feixe de átomo de prata. SGZ é uma maneira de abreviar, né, que eu estou mandando um campo magnético inhomogêneo na direção Z. Né? Então, toda vez que tiver SZG, é um campo magnético na direção Z. Quando tiver SZX ou Y, aí o campo magnético vai estar perpendicular, né? Vai estar nessas direções em X e Y. Mas aqui, para o caso que a gente já viu, né, ele está em Z. E aí eu separo, né, as componentes de spin. Quando eu bloqueio, né, a componente de spin para baixo e meço novamente em SZG, né, eu ponho aquele campo, eu só vou ter componente para cima. Então, fazer essa parte do experimento é atuar com o operador SZ no meu cat associado ao estado para cima, obter o valor positivo e o cat para cima. Esse alto valor aqui, né, ele é múltiplo de H cortado, né, e está associado, né, com a medida de spin para cima. Se eu tapasse a parte de cima e mandasse a parte de baixo e metesse novamente, né, acionasse o campo magnético em Z, eu só obteria, né, a componente para baixo. Então é equivalente a atuar, né, com SZ em menos. E aí eu obteria o próprio cat menos e o valor negativo. E aí, né, nas notas, né, eu faço com mais calma, mas note que esse operador ele é construído, né, nessa base. Olha só que interessante a gente vendo, conseguindo aplicar o que a gente já viu falar, né, explicar na aula passada. Bem, aí que complica um pouco as coisas, né, o que torna também legal, né, é o chamado experimento de Stern-Gerlach sequencial. Que aí você já começa a misturar, né, os campos em Z e os campos em X ou Y. Então, digamos que eu passe, né, sai um feixe do forno, SZG, né, ele passa no campo magnético em Z, separa em Z as componentes, uma em up e outra em spin down. Eu bloqueio, né, a componente de spin down, né, spin para baixo, e passo o feixe num campo magnético agora transversal, né, ortogonal, né, no eixo X. O estranho é que as componentes do eixo X vão ter componentes para cima e para baixo. Para cima e para baixo em X, é claro. Embora eu tenha bloqueado, né, a componente para baixo de Z. Né? Isso é uma coisa estranha, né? Mas, sei lá, você pode imaginar, é uma direção independente. Né? Beleza. Aí você implementa ainda mais seu experimento. Passa o Stern-Gerlach, né, o campo magnético em Z, separa o componente up e down, né, para cima ou para baixo, bloqueia para baixo, passa agora o campo magnético em X, separa novamente em para cima e para baixo em X, bloqueia para baixo novamente, né, e passa em Z, né, que é o inicial aqui. Quando você passar em Z, novamente vai ter componente para cima e para baixo. Né? Você fala, cara, como assim? Eu bloqueei a componente para baixo em Z logo no início. Como assim? Então, isso é uma coisa interessante, que é explicada por mecânica quântica também, com o formalismo, né, que o Nathan apresentou na aula passada. Novamente, né, os operadores associados à medida em x e y, eles podem ser construídos, né, nesse espaço bidimensional. Eles dependem, né, de um operador não hermitiano, né, que não está associado a um valor, né, mas ele é importante para construir os operadores que estão, que são chamados operadores mais e menos, que eles levantam ou abaixam o spin. E aí, né, todo livro de mecânica quântica usa, né, essa imagenzinha de um gato para subir e descer a escada, representando, né, essas operações de subir ou descer alguma coisa. Mas o que acontece? O motivo, né, de eu obter, né, um feixe para baixo no fim, né, do experimento sequencial, né, embora eu já tenha retirado ele tanto em Z quanto em X, é porque o próprio estado do spin no eixo X, ele pode ser escrito como uma combinação linear dos estados de Z. Você lembra aquela propriedade que o Nathan explicou, né, de você sempre poder escrever como uma combinação linear? É isso que acontece. Quando eu escrevo esse aqui, que é o estado do meu spin em X, como uma soma, né, dos estados em Z, que vão ser os vetores da base,
Quando eu maximize novamente, digamos, coloco um cat mais aqui, o cat mais vai atuar aqui, vai dar 1, aqui vai dar 0. Quando atuar aqui mesmo com cat menos, né, com o spin para baixo, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 1. Ou seja, a descrição, né, da notação de Dirac já explica, né, o motivo de você obter, né, uma probabilidade de metade de spins com a direção para cima e metade com a direção para baixo em Z, mesmo você tendo, né, tirado elas. O motivo é esse. Você pode escrever um estado em X, você pode preparar seu estado como uma combinação linear dos estados da base. Isso, né, de uma forma análoga, o livro do Sakurai, né, gosta de dizer, né, uma forma análoga como a luz polarizada, né, em eixos diferentes, você também pode escrevê-la como uma combinação linear dos eixos, né, que não estão girados em 45 graus. E essa é a explicação, né? Não é uma explicação clássica, mas é algo quântico, né? É a forma que você prepara o estado. Bem, antes, né, de partir para as questões, só uma observaçãozinha. O experimento de Stern-Gerlach, ele é muito importante também para fazer, né, o que a gente chama de separar, né, as componentes de spin de um átomo qualquer. Né? Aí, no caso aí, nessa imagenzinha, é o átomo de césio, deixa eu ver aqui nas minhas notas, é o césio 133. Ele tem spin igual a 7/2, né? Para quem manja já de mecânica quântica, o spin dele vai ter 2s mais uma componente, né, com s igual a 4, por isso que você tem 9 arraias aqui. Né? Aqui é o procedimento experimental, né? Você tem um feixe, um ímã permanente que se move, né? E aí você vai separar, né, as componentes. Aqui já é a espectroscopia de fluorescência, né, de todas as componentes, antes e depois de um bombeamento óptico. Né? O bombeamento óptico vai mudar a probabilidade de você obter, né, esses caras aqui. Né? Aí ele manda as probabilidades só para os caras da lateral. É interessante, é muito interessante essa parte. Né? Eu gostei de ler sobre isso. Bem, alguma dúvida aí? Tranquilo. Show de bola. Então, Ô, João, sim, pode falar, Rafael. se for possível, você tem como colocar em tela cheia? Tela cheia? Eu acho que não Deixa está eu em ver. tela cheia a sua apresentação. Dá uma testada aí, só para ver Deixa se... eu ver aqui. Ajustar a página. Acho que assim fica melhor, né? Assim fica melhor, Isso não está em tela cheia ainda. Né? Não. Acho que o F11 fica tela cheia, o FN, F11. Vou dar uma olhada aqui. FN, F11. Só F11, João. Aí. Isso, F11. Show de bola. Aí, agora você pede para ajustar na tela, para o slide maravilha. ficar um pouco... Assim. Isso. E agora, quando Show você de bola. passar, eu acho que vai passar de slide para slide. Volta aí o slide para ver. Isso, pronto. perfeito. Valeu, Rafael. Obrigado aí pela dica. E valeu aí também o colega do F11. Bem, deixa eu seguir aqui no roteiro, né? Ok. Então vamos para as questões, né? As questões, né? Cada um faz questão de uma maneira, né? Vou tentar ser o mais calmo, né, possível, para que vocês entendam, mas aí vocês podem parar, né, a hora que vocês quiserem. Então vamos lá. Primeira questão de Yale, vamos começar com uma de fora. Considere os seguintes dois operadores no espaço de Hilbert tridimensional, né? Ou seja, esses caras, eles são dessa forma porque estão em bases 3D. Letra A, né? Encontre o alto valor de LZ e o seu alto vetor normalizado com alto valor mais alto. Então, na letra A, vamos trabalhar só com esse cara aqui. Então, vamos lá. Para obter, né, um alto valor, talvez esse seja até um dos objetivos, né, dessa aula. Se eu conseguir que vocês entendam como obter um alto valor, um alto vetor, e fazer um valor esperado, já vai ser uma maravilha. Porque é uma coisa que cai muito em questões, né, e é bom de você saber para a vida, né, porque você vai sempre ver isso em mecânica quântica. Um operador, ele obedece à relação de alto estado e alto valor. Né? Então, o meu operador O aqui genérico, atuando no estado, vai dar algo proporcional ao próprio estado. Essa coisa proporcional é o alto valor dele. Para eu conseguir, né, obter um valor para esse operador, por esse alto valor, esse problema de alto valor alto vetor é o mesmo problema de você diagonalizar a matriz. Se a matriz já fosse diagonal,
os meus autovalores seriam os valores da diagonal, que nem é o caso de LZ aqui, ó, tá vendo? Esses já são os autovalores, porque é possível aplicar os vetores de base aqui e já obter, né, eles próprios vezes esses valores aqui. Nesse caso, não. Então, ou a gente diagonaliza essa matriz, ou obtém os autovalores por meio dessa equação. Como é que funciona isso, né? Com certeza é mais técnico, né? Mas uma maneira de você entender isso, né? Passando esse cara para o outro lado, você vai ter que isso é igual a zero. O determinante desse cara vai te dar uma equação, né, de primeiro, segundo, terceiro grau, que te propicia achar os valores de lambda, que é a chamada de equação característica. Esse cara aqui, né, como que esse cara é uma matriz, né, esse cara aqui, ele também tem que ser lambda atuando em uma matriz, né, da mesma dimensão que essa matriz O. Então vamos ver como funciona na prática, né, obter os autovalores de LZ. LZ é esse cara de cima. Tá vendo? Ele não é diagonal. Quando eu faço isso, né, determinante dele menos lambda identidade, os lambdas ficam aqui na diagonal, que é justamente, né, a identidade. Vocês que estão fazendo o curso de álgebra de simetria de grupo, já devem ter visto uma matriz diagonal, identidade, que é aquela com 1 na diagonal principal e 0 em todo o resto. Então, esse determinante fica assim. Calculando o determinante, você vai obter essa equação característica, que é uma equação de terceiro grau, e assim obter os três valores, os três autovalores dessa matriz aqui, que vão ser 1, 0 e menos 1. Tudo bem? Ok, João. Obtive autovalor, é basicamente utilizar essa equação aqui. Ok. Como eu obtenho o autovetor? Como ele quer o autovetor com autovalor mais alto, no lugar desse lambda, você vai colocar dos três o valor mais alto, né? Menos 1, 0 e 1, o mais alto é 1. Com lambda igual a 1, se você passar esse cara para o outro lado, você vai obter, né, essa equação, que é O menos 1, identidade, menos 1, vezes o estado, que vai ser meu autoestado. Vou chamar os componentes desse autoestado de componentes quaisquer, né? Ômega 1, ômega 2, ômega 3, poderia ser A, B, C, que são os caras que eu quero obter. E no fim, quando eu fizer esse produto de matriz, eu vou obter três equações, né, para três incógnitas. Então é possível escrever, né, o segundo valor em função do primeiro, o terceiro valor em função do segundo, e depois em função do primeiro, e você pode obter, né, o seu vetor em função de uma coisa só. Né? No caso, eu chamei de C, mas pode ser o próprio ômega 1, só chamei de C. Eu botei tudo em função de uma coisa só. Quando você normalizar, né, você precisa obter um valor. Né? Você normaliza esse vetor, que é basicamente fazer o bracket igualar a 1. Você vai dividir, né, pelo valor que vai estar ao quadrado. Você pode obter que o seu valor desse estado de Lx com um valor de lambda igual a 1, que é o valor mais alto, vai ser esse vetor ket aqui. É claro, nas notas tá feito com mais calma, né, para quem não conseguiu entender. Mas basicamente vai ser conta, né? Essa parte aqui é uma conta mesmo, para achar os valores da equação. Bem, tudo bem? Ok, vamos para a letra B então. Quais são os estados de LZ? Agora eu já vou pescar aqui. Qual é o autoestado de LZ que corresponde ao autovalor mais alto? Calcule a média de Lx e a média do quadrado de Lx. Nesse estado de LZ aqui. Note, novamente, obter alto valor é um problema que é equivalente a diagonalizar a matriz. Minha matriz já está diagonal. Então, qual que é o vetor que eu aplico aqui que vai me dar 1? Que é o valor, né, mais alto desse operador. É a matriz 1, 0, 0. Né? 1, 0, 0, atuando aqui, vai dar o próprio 1, 0, 0. Então, né, respeitando essa equação aqui, né, eu atuar com LZ em 1, 0, 0, vai dar 1 vezes 1, 0, 0. Então, esse é o alto vetor, né, de LZ, associado a esse alto valor. Novamente, a segunda parte da questão não tem uma explicação, né, mais complexa. Né? Ele quer saber a média, o valor esperado.
valor esperado de Lx, nesse estado que a gente viu aqui, que é 1, 0, 0, é fazer o produto matricial, né? Todos eles estão nessa representação tridimensional. Quando você fizer essa média aqui, né? Aí envolve, né, fazer a conta com matriz, né? Linha com coluna, tal. Você vai obter que o valor da média de Lx é 0. E o valor da média de Lx ao quadrado não vai ser 0, né? É interessante, né? Isso aí é uma coisa que eu estava pensando. Né? É interessante o valor de Lx quadrado não ser 0, porque Lx ele vai ter que ter uma incerteza, porque os valores das componentes de momento angular não são observáveis simultâneos. Né? Eles têm uma incerteza entre si. E a incerteza depende, né, da média e da média quadrada. Então, para quem já teve um primeiro contato com isso, né, essa pode ser uma explicação, né, desse cara ser 0, mas esse não. Bem, último item dessa Desculpa, questão. João. Opa, pode Não falar. é meio bobo, mas tipo. Ah, tá. O raiz 2 saiu do LX mesmo, né? 1 sobre raiz 2. Já Raiz é de do 2, operador. isso, a raiz de 2 estava nesse operador. Beleza, Aí ele beleza. saiu, depois eu atuei só com matriz aqui, que é um número, né? Eu posso Isso. comparar. Não, tranquilo. É porque achei que tivesse vindo do vetor. Tipo, por que você fez isso? Valeu. Tudo bem, show. O vetor é esse 100, né? Que é o vetor da base. Isso. Valeu. Bem, agora a última questão, que eu acho que é a mais interessante, né? Eu gostei dessa aí. Ó, eu tive que pensar um pouco nessa daí, não tive uma sacada de primeira não. Mas olha só que legal. Se LZ, esse cara aqui, é medido no estado de Lx com alto valor mais alto. Ou seja, se eu medir esse cara com o estado que a gente calculou desse cara, né, na letra A, qual é a probabilidade de obter os autovalores, né, de LZ? Aí eu fiquei pensando como fazer isso, e a melhor maneira de fazer isso é eu já calcular diretamente a probabilidade de obter o estado associado a cada um desses autovalores medido no estado de LZ. Como assim, gente? Como assim? Da seguinte maneira, né? Não sei se vocês se lembram, mas basicamente eu estou calculando, né, amplitude de transição. Eu vou calcular LZ associado a um dado alto valor, botando, né, o braquete com LX, que é o estado que eu quero medir. Mas por que eu vou fazer isso? Né? Porque eu posso pegar o meu estado LX e novamente, né, mérito, né, do formalismo, escrevê-lo em função dos autoestados de LZ. Então, se eu separar esse cara com os estados da base, que são os autoestados de LZ, eu posso obter que esse cara, 100, é o próprio LZ, com lambda igual a 1. Né? É o cara que eu atuo aqui e vai me dar o valor 1, que é uma das saídas. Esse cara vai ser o 010, que é o cara que eu aplico aqui e dá 0. E 001, que é o cara que eu atuo aqui e me dá menos 1. Então, eu posso escrever Lx como uma combinação linear de Lz com lambda igual a 1, Lz com lambda igual a 0 e Lz com lambda igual a menos 1. E quando eu faço nessa amplitude de transição de achar o valor de Lz com lambda igual a 1, quando eu atuo com Lx, né, aí eu vou ter que fazer a transpor e conjugar, né, para ele virar um Bra. Esse cara atuando em Lz, né, vai ser atuar 100 com 001, ortogonal, dá 0. Esse cara aqui, Lz com lambda igual a 0, atuando com Lz com lambda igual a 1. Vai ser ortogonal também. Os únicos que vão sobrar vão ser os caras que são iguais, né? Esse cara aqui, né, Lz com lambda igual a 1, atuando no próprio Lz com lambda igual a 1, que é o 100 atuando em 100. Isso vai dar 1. Isso aqui, né, para a probabilidade, é o quadrado da amplitude de transição de obter esse valor aqui de energia. Então, o quadrado de meio é 1/4. Ou seja, a probabilidade de eu obter esse alto valor aqui, medindo nesse alto estado, vai ser 25%. Tá, e os outros caras, né, João? Bem, vou fazer agora para esse cara aqui. Para esse cara aqui vai ser igual, né? O Lz associado a lambda igual a menos 1 vai ser o 001. O único valor, né, que não vai dar 0 quando eu expando o Lz vai ser o próprio Lz com lambda igual a menos 1.
Então, esse cara vai dar 1 e, novamente, 25%. Então, por fim, né, qual as probabilidades de obter, né, os autovalores atuando, né, com LX em LZ? Vai ser 25% para esse cara aqui, 25% para esse cara aqui e tem que dar 100%, né, 50% para esse. Então, é até um bom exercício, né? Quem tiver na dúvida, pô, esse cara pode estar falando besteira. Faz a mesma coisa aqui, né? Só que com LZ igual a lambda, o LZ para lambda igual a 0, né? Que é aquele vetor 0, 1, 0. Vai ver que vai dar meio. Justamente porque aqui tem um raiz de 2, né? Então esse cara vai influenciar dar meio. Então, questão 2. Alguma dúvida na questão 1, pessoal? Acho que você pode só repetir, tipo, o significado das contas que você fez, porque tipo, eu acho que eu entendi as contas, mas eu não entendi a pergunta da questão. Sim. Show de bola. A pergunta, ela pedia, né? Eu quero medir, né? Quero medir LZ, né, num autoestado de LX. Esse autoestado de LX é o LX com o valor mais alto, que é o que a gente calculou aqui, né? Tá. E saber a probabilidade de obter os estados de LZ. A probabilidade, né, como eu falei, é a amplitude de transição, né? Só que eu vou ir do estado LZ com lambda igual a 1, né, medindo em LX. E a probabilidade vai ser esse cara ao quadrado. Não, beleza. É porque eu tava pensando que você media com LX, só que tipo, você tinha um maior valor de LZ ao mesmo tempo. Não. O LX já é aquele estado que a gente achou em A. Eu estou medindo todos esses autovalores em LX de valor mais alto, que é o da letra A. Isso. Show, mas essa pergunta foi boa. Não, beleza, obrigado. Bem, uma questãozinha de UF, né, para quem for fazer, né, o exame, né, unificado. Essa é de 2019. Mas vamos lá. Considere um sistema quântico no espaço de Hilbert tridimensional. Novamente, né, estou no espaço com base 3D. Com uma base ortonormal dado por esses vetores aqui. Né? Então, esse cara é o 1, 0, 0, esse é o 0, 1, 0 e esse é o 0, 0, 1. São os vetores ortonormais dessa base 3D. Nessa base e nessa ordem, né, o hamiltoniano do sistema é representado dessa forma aqui. Novamente, não é diagonal. Né? Se fosse diagonal, os autovalores seriam, né, os números da diagonal principal. Então, provavelmente, ele vai pedir em algum momento aí para achar os autovalores. Né? A brincadeira é sempre essa, sabe? Você consegue ver, né, um padrão. Você tem uma matriz que não é diagonal. Acha os autovalores dela. Acha o autovalor. Acha o autovetor correspondente. Então, é uma coisa interessante, né, que sempre é recorrente, né, na mecânica quântica, você trabalhar com esses dois processos. Então, letra A. Determine os autovalores de energia, ε1, 2 e 3, e seus respectivos autovetores φ1, φ2 e φ3. Note aqui que φ1, φ2 e φ3 são os autoestados da hamiltoniana, ou seja, são os autoestados de energia. São diferentes dos estados, né, da base do espaço. Então, vamos obter, né, os autovalores, né, da mesma forma e os autovetores igual a gente viu antes. Beleza. Note que essa matriz ela não é diagonal só nesse primeiro quadrante. Ela tem, né, esse último valor que é diagonal. Então, se eu atuar, né, na minha hamiltoniana com o autoestado, né, ortonormal da base α3, esse α3 atuando na hamiltoniana vai me dar o autovalor vezes ele mesmo. Ou seja, esse cara é um dos 3 autoestados de energia. Né? Só que, coincidentemente, ele é o autoestado da base, do seu espaço. Ou seja, eu precisava obter 6 coisas. 2 delas eu já obtive. Né? O primeiro autoestado da hamiltoniana, que é o φ3, ele vai ser igual ao estado da base, e o valor dele vai ser 2H cortado ômega. E aí eu posso separar, né, esse quadrante bidimensional e reproduzir, né, aquele método que a gente já sabe. Pegando só esse quadrante, né, que aí fica mais fácil, né, muito melhor trabalhar com uma matriz 2x2 do que uma 3x3. Pegando só esse cara, né, e depois lembrando, né, que eu tenho que estender isso, né, para 3 dimensões no fim do dia, esse cara não está diagonal, eu posso achar, né, os autovalores dele fazendo, né,
o determinante da hamiltoniana linha, né, menos lambda identidade. Vai te dar, né, esse determinante aqui, né, igual o caso anterior, né, para simplificar as contas, né, acho que até nas notas eu fiz isso. Eu desconsiderei esse H cortado, mas no fim do dia eu botei ele de novo. Se eu tirar alguma coisa, eu tenho que botar, não posso sumir com as coisas, não. Obtive essa equação característica, né? Claro, uma hamiltoniana 2 por 2, equação de segundo grau, porque tem que ter 2 valores. Então, os autovalores, né, do seu sistema vão ser esses dois que eu obtive, mais o primeiro que eu obtive já olhando só a hamiltoniana original. Então, o estado fundamental é o estado de menor energia, né? Ele vai ter esse alto estado de energia, menos H cortado. O primeiro estado estado, vai ser o H cortado ômega, e o segundo vai ser o 2H cortado ômega. Bem, para obter os autovetores, né, temos que fazer a mesma brincadeira que fizemos na questão anterior. Então, novamente, é um padrão. Matriz atuando num autovetor genérico, né, vai ser igual ao autovalor vezes o próprio autovetor genérico. Para lambda igual a menos 1, né, que é um dos dois, né, autovalores que a gente obteve, né, aí eu retornei com menos H cortado aqui, né, porque eu tinha usado menos 1. Então, o que acontece? Novamente eu vou obter, né, um sistema, né, de equações, de duas equações para obter essas duas constantes aqui. Aí nas notas, né, eu vou fazendo, né, resolvendo o sistema com mais calma, né, explicando os passos. Depois que eu faço, né, esse produto aqui, eu igualo com esse cara do outro lado e resolvo o sistema. E aí, novamente, né, de uma forma genérica, esse meu autoestado vai ser dado por A menos A. Né? Quando eu normalizar, que é fazer, né, o produto interno igualar a 1, eu obtenho o valor de A. E então, esse meu valor de autoestado de energia, ele vai ser dado por essa forma aqui. 1 menos 1, 1 raiz de 2. É claro, o raiz de 2 veio da normalização desse cara. 1 raiz de 2 é o valor de A aqui. Isso eu fiz para lambda igual a menos 1. Para lambda igual a 1, o procedimento é idêntico. E eu obter esse cara aqui. Bem parecido, né? A conta é quase igual. Como o meu espaço é tridimensional, no fim do dia eu tenho que lembrar, né, que esses caras têm que virar vetores 3D, então completo com 0 aqui, né? O que não me atrapalha de eu obter, né, o alto valor no fim do dia. Então, né, a questão pede alto valor e alto vetor da hamiltoniana. Os autovalores vão ser esses, obtidos pelo determinante dessa equação. E os autovetores vão ser estes, obtidos pela relação de alto valor e alto valor aqui, e alto vetor. Então, o que acontece? O procedimento é igual. É igual. Na letra B, as coisas ficam mais interessantes, que ele pede uma coisinha diferente. Olha só, letra B. Considere que no instante inicial, t igual a 0, o estado do sistema é dado por esse vetor aqui. Né? Ele é um estado preparado em função dos estados de base. Né? 100, 010 e 001. E aí ele fala, determine os valores que poderiam ser obtidos em uma medida de energia em um instante inicial e suas respectivas probabilidades. Ora, para eu saber a probabilidade de obter uma medida de energia, eu tenho que fazer a amplitude, né, desse estado aqui, com o Bra do alto estado de energia, que é o φ1, φ2 ou φ3. Só que uma coisa interessante acontece. Um desses estados aqui, né, que eu obtive da minha equação de alto valor e alto vetor, eu acho que é esse φ1 aqui, ele pode ser escrito como os próprios autoestados de base. É o φ2, né? Eu falei errado, perdão. O φ2 eu posso escrevê-lo, né, como uma combinação linear dos meus estados de base. Nota, eu separei essa matriz como uma soma de matriz e identifiquei esses caras como o α1 e o α2. Então, eu posso substituir o α1 e o α2 desse meu estado, né, que foi preparado, pelo próprio φ2, né, com um raiz de 2 em cima. Né? Eu ponho o raiz de 2 aqui e jogo no lugar desses dois caras aqui, raiz de 2, φ2.
como o meu estado de base alfa3 é o próprio estado da Hamiltoniana, né, autoestado da Hamiltoniana, eu posso escrever, né, com uma sagacidade aí, né, o meu estado preparado em função já dos estados, dos autoestados de energia. Então, para eu saber a probabilidade de obter a energia associada ao estado fundamental, né, a menor energia, eu vou meter um Bra com um estado de menor energia aqui, né, que vai ser o φ1. Não tem φ1 aqui e nem φ1 aqui. Então, a probabilidade de eu obter a energia do estado fundamental é nula. Agora, se eu atuar, né, com um Bra φ2, esse cara já está escrito em função do autoestado φ2. Então, atuando aqui, né, o valor, né, e calculando, né, o quadrado, né, no fim do dia, o valor que eu vou obter é meio. Ou seja, eu tenho 50% de probabilidade de obter esse autoestado H cortado ômega. E quando atuar com φ3 no meu estado preparado aqui, né, esse cara dá 0, esse cara dá 1, e novamente eu obtenho, né, metade da probabilidade. É interessante que isso é uma coisa que eu vou falar, acho que na aula de amanhã. Né? A probabilidade na mecânica quântica ela é conservada. Então você pode ter essas sacadas de que são três probabilidades. Uma deu 0, outra deu meio, essa daqui necessariamente tem que ser meio. Tudo bem, pessoal? Sim. Ok. Então, letra C, né, agora. Determine o estado inicial do sistema no instante t maior que 0, nas bases α1, α2 e α3. Como que o meu estado, que antes ele estava em t igual a 0, né, ele foi preparado em t igual a 0, ele evolui com o tempo. Isso envolve uma coisa chamada evolução temporal. Tem toda uma explicação, né, mais técnica para evolução temporal. Mas eu preferi falar com vocês aqui uma mais simples, né? Mas no livro do Sakurai, né, nas notas de aula, e no livro do Cohen, tem uma explicação bem interessante, né, a respeito da evolução temporal. Mas vamos voltar, né, para o básico. O Natan falou para a gente que a gente pode descrever a dinâmica na mecânica quântica, entre aspas, né, dinâmica, né, porque não é partícula se movimentando, né, mas sim como a função de onda e o seu estado evoluem. Né. A gente pode descrever essa dinâmica por meio da equação de Schrödinger, que é essa equação aqui. Essa equação de Schrödinger, ela tem um trecho que só depende, no geral, né, da posição, e um trecho que só depende do tempo. Então, como bons alunos de cálculo 2, a gente sabe que esse tipo de equação você pode resolver por separação de variáveis. Então, se eu supor uma função de onda que seja, né, uma contribuição de uma função só da posição, uma contribuição de uma função só do tempo, eu posso separar, né, cada uma das equações. Essa equação só vai depender do tempo. Todo esse outro lado a gente fala que é uma constante, e convenientemente a constante a gente vai chamar de E, não é energia, convenientemente a gente chama de E. E resolvendo, né, só esse lado dessa equação, né, com o psi aqui embaixo, né, que você pode mandar ele para cá, para baixo, a gente obtém, né, que a parte que depende do tempo, ela vai ser uma exponencial oscilatória de E. Que nem eu falei, né, a parte mais técnica explica que, na verdade, a evolução temporal ela é, né, um operador que vai atuar no seu estado em t igual a 0 e evoluí-lo no tempo. E justamente um dos geradores, né, desse operador, né, vai ser a energia. Né? Então, por isso que, convenientemente, a gente chama, né, a constante de separação de variáveis por E. É claro, esse cara aqui, esse operador, ele tem todo um formalismo, né? Vocês que já viram, estão vendo teoria de grupo, né, na aula anterior, vocês sabem que ele respeita, né, umas relações, né? Ele é um operador unitário, então ele mais o seu inverso tem que dar 1, e respeita algumas propriedades de grupo. Mas, no geral, né, o que eu queria que ficasse de evolução temporal é que um dado estado ele vai ser, basicamente, a sua contribuição que não depende do tempo multiplicado pela contribuição que depende do tempo. Acho que esse seria o principal para essa questão. Bem, então vamos ver a questão. Né?
Determine o estado inicial do sistema, né, no instante t com um tempo maior que 0. Bem, eu vou atuar, né, no meu estado inicial com evolução temporal, né, com essa contribuição, né, de evolução, né, da energia no tempo. Como a hamiltoniana, né, ela respeita a equação de alto valor e alto vetor, cada um dos autoestados dela aqui vai ter seu respectivo alto valor de energia, né? Se aqui fosse φ2, Hφ2 vai te dar o alto valor de φ2 atuando em φ2. Então aqui você vai ter, no lugar dessa energia genérica aqui, você vai ter o alto estado de energia, vai ter o alto valor de energia φ2 e aqui o alto valor de energia de φ3. E aí reescrevendo, né, como os vetores de base que nem ele pede, né? Esse cara a gente sabe que é uma combinação linear de α1 e α2, e esse cara é o próprio α3. Aqui eu tenho que reescrever como α3, tem que acertar nas notas. Basicamente isso. Lembrar, né, que a evolução temporal, ela é um operador, ela atua no estado como um operador, né, porque cats, eles são vetores, né, de estado, então o que pode atuar nele é um operador, e esse operador, né, ele atua em cada estado de energia com sua respectiva energia. É assim que se evolui com o tempo, né? É claro, né, tem várias observações aí, técnicas também, mas para essa questão é só isso. E por fim, né, considere o observável A na representação dada, né, na mesma base em que H foi escrito. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Esse operador A está escrito na base 3D, por isso que ele é 3D. Mas note que ele não é o mesmo operador H. H é o hamiltoniano e A é o operador A. Pode ser qualquer coisa A. Onde A, Azinho, né, é uma constante. Determine o valor do observável A no estado fundamental do sistema. Bem, ok. Qual é o estado fundamental do sistema? A gente viu que o estado fundamental do sistema é o estado da hamiltoniana, né? Aí você tem que lembrar, né, do início da questão, de menor energia. O estado de menor energia, né, que é esse ε3, é o φ1, ele está associado com esse ε1. Então, eu tenho que fazer o valor esperado desse cara no φ1, que é o alto estado de energia, de menor energia, chamado, né, na mecânica quântica de estado fundamental. Então, né, esse cara aqui vai ser o estado fundamental. Sanduíche, né, atua com Bra e com Ket dos dois lados, que vai ser equivalente nessa representação atuar, né, com a matriz φ1 aqui e com a matriz, né, complexo conjugada, que vai virar uma linha, né, do outro lado. Então, fazendo essa conta de matriz, né, você vai obter que o valor esperado de A, né, ele vai ser menos Azinho. Agora, por que de ser menos Azinho, né? Aí depende, né, do que A é, né? Por exemplo, João, não pode haver, né, de maneira nenhuma, um valor esperado, né, de um operador negativo? Pode, né? Porque a gente, na vida real, obtém valores negativos, né? A gente obtém mais ou menos H cortado sobre 2, que é o valor do espinho. Então, é interessante, né, essa questão de obter um valor negativo. Bem, assim a gente encerra a questão 2 e vai para a última questão da aula. Se alguém tiver alguma dúvida na questão 2, pode falar. A questão 3, que é a última, né? O pessoal quem já está morrendo, né? Muita conta e tal. A questão 3 é mais interessante, que eu puxo, né, as aplicações. Na questão 3, a gente vai falar de um modelo conhecido como modelo de James Cumming, que é um modelo, né, um toy model, de interação de átomos com campo eletromagnético. O que é campo eletromagnético? Campo elétrico ou magnético, ou radiação, entendeu? Na verdade, o campo eletromagnético quantizado já é o campo E e o campo B, né, na forma de radiação, né, quantizado como fótons. Né? Mas a gente vai ver, né, que esses sistemas de 2 níveis, eles respondem de uma maneira interessante para campos magnéticos e campos elétricos. Então, né, aqui é só um esquema, né? A gente não interpreta os fótons nesse sistema como excitações que interagem e vão embora no universo, né? Mas sim como autoestados de momento, né, que vão estar sempre por ali, né, ao redor. Por isso que é dito que esse átomo está numa cavidade
ressoante ali, cheia de fótons. De maneira que, tipo, o próprio autoestado, o próprio fóton, né, que interagiu com o estado pode interagir com o outro. Né? Então, esse que é interessante também do modelo. Mas o modelo, né, eu vou falar resolvendo a questão, né? E essa é uma questão de Yale. Então, note como também questões de fora, né, vão ter coisas, né, que a gente consegue fazer com simplicidade. Né? Então, vamos lá. Né? Considere, né, o sistema acoplado, né, de um oscilador harmônico com frequência ω0 e um átomo de 2 níveis, de estado fundamental G e estado excitado E. Aí a energia do estado fundamental é 0, do estado E, H cortado, ômega A. O hamiltoniano do sistema acoplado é o chamado hamiltoniano de James Cunningham. E é dado pela soma, né, das contribuições do oscilador, contribuições do sistema de 2 níveis, e, né, um termo de interação, que depende, né, de um operador A e adaga, que sobe e desce níveis, né, na excitação do oscilador, e operadores sigma mais e menos, que sobem e descem níveis no sistema de 2 níveis, né, no átomo de 2 níveis. Aí ele fala aqui mais algumas observações, né, como, por exemplo, N, ele é um operador, né, conhecido como operador número, né, que está associado com o oscilador harmônico. E sigma mais e menos são os chamados, né, operadores de levantamento e abaixamento. Igual a gente falou no caso dos spins lá. E, por último, ele fala que o enésimo estado excitado do oscilador é denotado pelo ket N e satisfaz, né, essa relação aqui. Né? Onde N é inteiro. Vamos para as alternativas. Né? Ele fala, né, primeiro item, mostre que o estado com N igual a 0 e G, né, ou seja, o estado que tem N excitações, né, ou seja, ele está no vácuo, não tem excitação de fóton nenhum, no estado fundamental, porque o átomo de 2 níveis está no estado G, né, é autoestado de HJC. E calcule essa energia. Bem, para provar que esse cara é autoestado de H, né, eu tenho que atuar ele em H e vai me dar um valor e me devolver de volta ao próprio estado. Bem, fazendo isso, né, atuando com esse cara aqui, ele vai me dar o meu alto valor e o próprio autoestado que eu estou querendo comprovar, né, se ele é autoestado de energia. Você vai abrir, né, HJC nos 3 termos e atuar nesse estado em cada um dos 3 termos. E aí eu tenho algumas observações, né, eu até anotei aqui, né, a conta em si está nas notas, né, mas tem umas observações interessantes aqui, como por exemplo, né, o estado 0G, né, que é o estado fundamental, né, é o estado sem excitação, sem fóton interagindo para excitar, e o átomo no nível mais baixo. Quando ele atua no oscilador, o N aqui é igual a 0. Então ele zera o N da Hamiltoniana. A Hamiltoniana do oscilador, ela é N mais meio de H cortado. Né? Então aqui vai sobrar só o meio de H cortado. H cortado ômega, perdão. Quando atuar com esse estado aqui no átomo de 2 níveis, a Hamiltoniana do átomo de 2 níveis, ela vai ser dada em função de E, né? Uma relação aqui de fechamento com E. Como eu atuo com G, vai dar 0 também. E por último, né, a H de interação, quando você atua 0 e G, é o mais interessante, porque é aqueles termos com A e adaga e com os operadores de sigma, sigma mais, sigma menos. E aí vai ter as relaçõezinhas que você tem que usar mesmo, como por exemplo, atuando um operador de aniquilação no estado com N igual a 0. Então, como o aniquilo é um estado que já não tem fóton, então é 0. Ou então, eu desço, né, um estado já no estado fundamental, também vai ser 0. Então, os outros termos vão ser nulos, né, vocês podem fazer com calma. E, de fato, né, esse estado é um autoestado de energia, que é o estado fundamental, e a energia é a energia do estado fundamental. Né?
essa energia, né, não depende de excitação, é chamada de energia de ponto zero na eletrodinâmica quântica. E é uma energia residual, né, digamos assim, do background, né, que não tem como, não está envolvida com as excitações, é isso que eu quero dizer. Aí aqui as coisas já começam a ficar mais complexas, então, mais complicadas também. Se vocês forem tendo dúvida nas alternativas, vão me falando, porque as coisas ficam mais chatinhas aqui. Né? Ele fala o seguinte, né? A fim de encontrar o autoestado de HJC, né, hamiltoniana de James Cunningham, ele introduziu esse operador que vai estar associada com o número total de excitações do sistema. Por que ele vai estar associado com o número total de excitações? Porque N é o número de excitações do oscilador e é o termo, né, que faz subir a excitação do átomo de 2 níveis. Né? E aí ele fala, mostre que N é conservado, é uma quantidade conservada, é uma constante do movimento, e, portanto, seus autovalores são bons números quânticos. Bem, essa é outra questão que tive que pensar um pouco, né, para resolver, mas vamos por partes. Né? Provar que N é conservado. Né? O que significa isso? N, da mecânica clássica, né, eu posso fazer o comutador desse operador com a hamiltoniana. Se for zero, na mecânica clássica, diz que ele é conservado, né, que ele não evolui no tempo. Isso é algo que vem, né, da mecânica clássica, mecânica analítica. Então, para ele ser conservado na mecânica quântica, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Então, a gente tem que fazer esses comutadorzinhos, né, de cada componente aqui. Então, né, novamente fiz umas observações, porque não dá para você fazer esses comutadores, né, na mão, né, e terminar até meia-noite. Né? Brincadeira, dá para fazer, mas tomaria muito tempo da aula. Então, algumas observaçõezinhas são o seguinte. O primeiro comutador, né, você vai ter aquelas relações de comutador de operador com o mesmo operador. Né? Comutação de mesmos operadores dá zero. Nesse segundo cara aqui, a gente vai ter umas relações interessantes de operador atuando em constante. Operador atuando em constante, o comutador também dá zero. Então, você acaba que muita coisa você não precisa fazer. O mais complicadozinho é o da interação, que tem os operadores que sobem e descem os estados excitados e fundamental do átomo, e sobem e descem as escadas do oscilador. Então, esses, né, quando você fizer o comutador, vai ter termos, né, que vão evoluir, né, conforme você faz as contas, mas no fim do dia se cancela, porque N e HJ, eles são observáveis compatíveis. Né? Se você lembrar da aula do Natan, o que significa isso? Observáveis compatíveis significa que ambos, né, o comutador dos dois vai ser zero, né? Eu posso fazer medidas simultâneas de um e de outro, que o estado do sistema não interfere. E N é um bom número quântico, por quê? Sempre quando o observável ele é compatível, né, é possível escrever, né, os dois com o mesmo autoestado. Ou seja, se eu conseguir obter o autoestado de N, eu posso escrever, né, eu posso dizer que ele é autoestado da hamiltoniana. Isso é uma coisa interessante, né, que vem da propriedade dos operadores, né, serem compatíveis, que o Natan falou. Por isso que N é um bom número quântico. Então, letra C, né, encontrar, né, esses autoestados de N e identificar o grau de degenerescência de cada autovalor. Bem, aqui você tem que pensar um pouco. Né? N é um operador que ele está associado ao número de excitação do seu sistema. Então, o que é que eu pensei? Né? Eu vou ter dois estados. Né? Um com o número de excitação e o átomo no estado fundamental, né? Por isso G, né, de ground state. E outro com um número N de excitação e o átomo no estado E, né, o estado excitado. Sempre quando atuar o operador N, que está associado com o número de excitações nesse estado, ele vai me dar um número. Né? Número de excitações. Né? 1, 2, 3, 0. E sempre quando atuar esse operador nesse outro estado, como o que difere esse desse anterior é que ele está no estado excitado, esse número que ele vai me devolver vai ser sempre um a mais do que o estado N e G. Então, né, vamos com calma, que essa parte é chatinha. Né? Como N, atuando num estado, ele vai me dar um número,
Quando o N atuar no estado NE, o estado excitado, seria a mesma configuração, né? Vai me dar o mesmo número de excitações do estado fundamental mais um, né? Que é do átomo ser excitado. Isso vai ser importante, por quê? Esse estado aqui é o único estado que vai me dar o estado fundamental, que a gente já viu que na letra A é o 0G. Não é possível obter 0G com esse estado, porque ele vai estar sempre excitado. Então, o único alto valor sem degenerescência é o do estado 0G. E é possível, né, relacionar todos os outros autoestados Ns, NGs com NEs. Aí você fala, como assim? Né? Aí já estava confuso, ficou mais confuso ainda. Né? Como assim, João? Da seguinte maneira, eu acho que assim vai ficar mais fácil de entender. Né? No livro do professor, eu acho que o nome é Cortelli, né? Eu posso até botar de referência, ele é um livro de mecânica quântica de átomos interagindo com luz. No livro do professor Cortelli tem essa figura, que ajuda a entender melhor, né, o que significa essa dupla degenerescência dos estados NE e NG e NE. Então, o campo, né, de oscilação do campo eletromagnético, ou melhor, né, as excitações do campo eletromagnético, eles sobem de acordo com a frequência. Né? Então, você pode ir de N para N-1, ou se perde um fóton, né, de N para... Se perde um fóton de N para N-1, você ganha um fóton de N para N mais 1. Já o estado do átomo de 2 níveis, né, ele sobe se tiver a frequência adequada. Quando eu tenho, né, um espaço de Hilbert formado por esses dois espaços, note que se eu tenho um estado estado do sistema com N excitações no estado fundamental, se ele absorve uma quantidade de energia do oscilador, ele pode ser excitado para Gn mais 1, né? Ele ganhou mais 1, né? O campo de oscilação tem uma excitação a mais, ou se essa excitação excitar ele próprio, ele pode ir para En. Então, note que com essa excitação de energia, eu tenho dois autoestados possíveis. Como assim? Né? Vamos de novo. Agora eu estou nesse estado fundamental aqui. Absorvo essa quantidade de energia. Vai ter uma excitação a mais. Então, ele pode ir para G de N-1 para Gn ou para En-1. Então, é por isso que cada um desses estados, cada um desses valores, né, associados a N e G, tem sempre um N-1 excitações no estado excitado, né, com o mesmo alto valor. Então, é por isso que eles têm, né, dupla degenerescência. Esses dois autoestados vão ser muito importantes, né, para o modelo de James Cunningham, mas isso é uma coisa bem complicada de entender. Eu confesso que não foi tipo no primeiro dia que eu resolvi essa questão, né? Eu pensei, eu fui no livro do Cortelli, né? Desculpa aí quem conhece ele, para conseguir entender isso. Né? Essa realmente é um item dessa questão que é mais complicado. Né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, ele pode falar agora, que aí a gente já para e tenta, né, explicar. Bem, então vamos dar sequência então. Qualquer coisa vocês vão me parando aí no meio do caminho. Bem, esses estados N e G e N-1E, que são os estados, né, com dupla degenerescência, eles vão ser importantes por quê? Né? Na letra D ele fala o seguinte: qual a estrutura da matriz descrita pela Hamiltoniana nessa base? Né? Essa base, né, novamente, como a gente viu, os autoestados de N, eles vão ser os mesmos autoestados de H porque comuta. Então está aí uma importância. Né? Calcule também a matriz hamiltoniana nesse subespaço, que ele quer no subespaço, né, formado por esses estados N e N-1, G e E. Autoestados com cada valor generado de N, e explique como você poderia obter, né, os autovalores de HJC. Então, como a hamiltoniana comuta com o operador, significa que eu posso utilizar o estado de N, que são esses estados aqui, obtidos anteriormente, nessa hamiltoniana. Quando atua a hamiltoniana nesses estados, esses valores, eu consigo saber quais são os valores da diagonal, né?
eu não diagonalizo a hamiltoniana, mas eu sei quais são os valores da diagonal. O primeiro valor vai ser o único sem degenerescência, né, que é o estado fundamental, que vai ter esse valor. E cada um desses blocos, né, são formados por matrizes 2 por 2 e formam, né, um subespaço desses estados, né, de dupla degenerescência. Então, né, quem tiver dúvida, quem se interessar, eu posso explicar na última aula, né, como obter, né, esse subespaço. Né. Basicamente vai ser atuando nesses estados N-1E e NG na hamiltoniana. E depois, né, construindo, né, essa hamiltoniana 2 por 2. Mas é um processo, né, mais longo. E aí, né, cada um desses blocos, né, dados, né, nessas bases desse subespaço aqui, vai te dar esse bloco aqui, que aí manipulando, né, de uma maneira, né, apropriada, né, para a aula, né, eu consigo separar, né, um trecho diagonal que depende, né, das estações dos fótons e das estações do sistema de 2 níveis, e uma hamiltoniana só com interação, né, onde esses deltas são o que são chamados, né, de diferença entre as frequências. Frequência do estado de 2 níveis e do oscilador. E, novamente, né, os autovalores podem ser obtidos pela equação característica. Né? Pega esse cara aqui e faz lá ele menos lambda, né, identidade, faz o determinante e você vai obter, né, no fim da continha, esse autovalor para esse subespaço aqui. O que mais que eu tinha que falar, né? Aqui, acho que era só isso. Né? E aí, o que acontece, né? Esse sistema do modelo de James Cunningham, ele vai ter muitas aplicações interessantes. Né? Agora que começa, né, a parte divertida da aula. Né? Por exemplo, essa matriz HN, ela vai ter, né, os autoestados dela dados, né, por esses novos vetores aqui, né, esses novos autoestados, que são uma combinação linear, né, desses estados n-1 E e N. Né? Então é como se eu tivesse, né, um estado do sistema que dependa só das minhas excitações. Vou ver o tempo aqui. Tá bom. Só das minhas excitações. Né? E o que muda isso? Né? Esses estados, agora, eles vão separar, né, o seu átomo de 2 níveis com um espaço um pouco maior, né? Porque agora o seu alto valor de energia, ele não depende só de delta, mas depende da interação também. Então é como se o seu estado de 2 níveis, né, tivesse uma barriga maior. E aí o que acontece? Né? Átomos de 2 níveis interagindo com campos eletromagnéticos têm diversas aplicações. Né? Dentre os vários processos físicos que a gente pode dizer aí, né, a gente tem, né, por exemplo, excitação atômica pela absorção de um fóton. Né? Então aqui o campo de radiação perde um fóton e o átomo é excitado. Aí a gente tem alguns processos absurdos, né, como desexcitação atômica por absorção de fóton. Né? O sistema absorve um fóton e emite um fóton. Né? Isso é meio louco. A gente vai ter depois também excitação atômica pela emissão de um fóton, que também não... a conservação aqui já é quebrada. E a última, que é a desexcitação do sistema emitindo um fóton. O primeiro e o último exemplos aqui são os exemplos que poderiam ser utilizados como estados físicos à primeira ordem. Né? Não que esses outros caras não poderiam ser usados. Mas como eles quebram, né, a conservação de energia, né, os únicos em primeira ordem que poderiam ser usados são esses dois. Que é a excitação de um átomo para o estado excitado emitindo um fóton, absorvendo um fóton, perdão, ou a emissão dele do estado excitado emitindo um fóton para o campo de radiação. E aí, né, aí que acontecem umas coisas interessantes, né? E aí, né, uma das coisas que a gente pode falar, né, que esse processo está envolvido é com os processos de emissão espontânea e estimulada de radiação. Então, a gente sabe, né, do curso, né, de física moderna, que quando você tem um átomo separado, né, por 2 níveis, e ele absorve, né, radiação, né, absorve fóton com uma determinada frequência, ele é excitado. E aí o que acontece? Quando ele volta para o estado fundamental, ele emite o fóton associado à diferença, né, entre os 2 níveis. Mas uma coisa que pode acontecer também é o átomo já está excitado e por meio, né, da interação com o fóton,
ele ser desexcitado, né? Emitindo assim mais um fóton. Isso é chamado de emissão estimulada, né? E a emissão estimulada, né, ela foi prevista por Einstein, né? E ela é muito importante na descrição de um aparato, né, de um aparelho que a gente usa hoje em dia, que é o laser. Então, o laser, ele, né, a palavra laser é isso, né? Light amplification by stimulation, emission of radiation, algo assim. Meu inglês está uma maravilha. Né? Mas o que significa isso? Né? É amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Então, o laser ele é preparado, né, com os átomos no estado excitado. Né? Quando você prepara o átomo colocando, né, ele no estado excitado, o nome disso é chamado de inversão de população. E aí, por meio da interação, né, com um fóton, né, ou por um feixe de luz, né, um laser, você tira o primeiro átomo que está no estado excitado, e isso emite 2 fótons. Esses 2 fótons tiram os 2 átomos seguintes, emitindo aí no total 4 fótons. Esses 4 vão interagir e aí vai ter 8 fótons. E esse processo de cascata vai gerar a luz, né, que a gente vê no laser, bem colimada. Né? Mais sobre laser, né, a gente pode ver na aula 4, né, que vai falar sobre oscilador, mas é só essa ideia, né, por trás do laser. E aí o que acontece? Né? Voltando para o James Cunningham. Se eu pegar meus... Sim, você tem menos de 10 minutos. Você quer deixar essas aplicações para outra aula? Para não correr? Você vai seguir? Bem, acho que é uma boa. Acho que é uma boa. Já foi... Só resolver as questões já foi coisa aberta, então a gente pode dar uma pausa aqui em rádio. A gente para aqui em missão espontânea estimulada, deixa esses últimos 10 minutos para perguntas, né? E continua depois, na próxima aula. Já pode falar? Bem, Pode falar. Tá. Eu tava tentando resolver as questões, eu parei na 3B, onde 3B. no final das contas eu cheguei numa coisa que não deu zero. Não deu E zero, aí, né? Mas eu chego numa soma de A dagger vezes o cat de G vezes o Bra de E, mais A vezes o cat de E vezes o Bra de G. E aí eu não sei como lidar com isso. Não sei se eu errei alguma conta no meio do caminho, mas... O que pode ter acontecido, né? Pode ter tido algum sinal, né, aí trocado, né? Porque o que acontece? Quando esse N, né, esse operador N, ele é o Nzinho e né? Quando esse cara atua, né, na H de interação, a H de interação vai ter justamente esse termo complicado aqui, né? Que tem tem A, né, que é o operador de aniquilação, sigma daga, né, que é o operador que excita, a daga, que é o operador que cria, e sigma menos, que é o operador que desexcita, né? Então você vai ter vários processos, né, quando você atuar com esse operador aqui. E aí eu lembro que um desses processos muda o sinal de alguma coisa, que vai ser justamente, né, o que você vai precisar para anular os 2 lados. Então, o que você tem que obter no fim do dia é uma quantidade, né, que ela vai se anular com a quantidade do outro lado, né? Não sei se ficou claro. Aí eu fiz essa conta nas notas, né? Então o que eu posso fazer, né, é mandar, né, as notas no dia de hoje, né, no fim do dia. E aí você dá uma conferidinha nessa conta, que essa conta ela tem nas notas, né? Você vai ver que vai dar uma coisa que anula com ela mesma. E por isso que dá 0. Eu acabei me expressando errado. Aqui no computador. Eu acabei me expressando errado. Na verdade, o meu tinha dado A dagger vezes o cat de G vezes o Bra de E, menos a dagger vezes o cat de E vezes o Bra de G. Aí tem esses Bra e cats invertidos. Isso. Isso dá 0 mesmo? Bem, Tipo, isso dá 0 porque... pode falar. Eu posso inverter as coisas e zerar? Bem, assim falando assim de cabeça, eu não consigo visualizar bem, né? Mas você está dizendo que nesse cara aqui, né, o comutador de N com H de interação, né? Você está dizendo esses caras aqui invertidos, né? Eu vou tentar escrever aqui no chat. Isso. Tá. Eu ia falar isso e também qualquer coisa, se não estiver na nota de aula aberta a conta
até onde você está fazendo aí, né? Se não tiver todos os detalhes, a gente abre amanhã de manhã, antes de começar a aula, a gente abre esse passo específico para você ver por que está dando É uma zero. boa. É uma boa. Ok. Escreve aí no chat. Tá, vou dar uma olhada aqui. Cheguei nisso no final. Quem que tá falando aí? É o É o Alan. Alan. Tá, só para anotar aqui. Dúvida do Alan. Posso fazer Então, uma pessoal, pergunta mais também? alguma dúvida nas questões mesmo? Né? Eu tenho, na verdade. O item B, Tá, se não me pode engano, falar. da questão 1, Questão 1, entender. 1B, né? Essa daqui. Pode falar. isso. Você poderia desenvolver melhor o raciocínio aí que eu não compreendi, se for possível. Ah, tá. Claro que sim. Ele fala o seguinte, né? Qual é o autoestado, né, de LZ que corresponde ao alto valor, qual é o autoestado de LZ, né, que corresponde ao alto valor de maior energia, né? Então, o que acontece, né? Essa equação aqui, né, cadê? Deixa eu voltar. Essa equação aqui, que é a nossa equação de alto valor, né, lambda, e alto vetor O, né, ela é uma equação que, para você obter, né, esses altos valores, a gente pega uma matriz que não está diagonal, né, faz lá aquela brincadeira, né, com a equação característica, e obtém, né, os altos valores. Só que se a matriz já fosse diagonal, era só atuar com os meus estados na matriz, que aí a resposta seria, né, o alto valor da diagonal. Então, por exemplo, né, assim fica muito vago, né? Se eu atuar com 100, que é o alto estado desse operador, né, nesse operador, né, se você fizer essa continha, né, 100 atuando aqui, você vai ter o próprio 100 vezes 1. Então, significa que esse 100, ele é autovetor de O. E ele é o autovetor associado, né, com 1, que é o alto valor de maior energia dele. É por isso, né, que eu falei, né, que você obter, né, os autovalores, né, de uma matriz não diagonal é equivalente a você diagonalizar ela. Né? São duas formas diferentes de você obter, né, os autovalores. Ou você diagonaliza, né, uma matriz que ela não está diagonal, né? Você tem que ver todos aqueles procedimentos de diagonalizar, porque os autovalores vão ser os caras da diagonal. Já sabendo Entendi. que a matriz é Então, diagonal, é só atuar, né, com um estado que me retorne, né, o valor da diagonal, o valor mais alto da diagonal. E aí esse estado é a base, né, 100. entendi. Então, deixa só ver se eu entendi. Como você está avaliando essa matriz e a primeira linha ali, ela tem basicamente 100, né, e na coluna também, isso te indica que essa primeira parte já estaria diagonalizada nessa base que você está usando. Isso. Porque o que acontece, né? Como esse sistema, né, é um sistema 3D, né? As bases do meu sistema vão ser, né, as bases do espaço 3D, 100, 010 e 001. Sim, a canônica, né? Como ela já está diagonalizada, a própria base, né, que nem se falou, a base canônica, né, os estados canônicos já vão me dar o valor da diagonal. Ah, tá, entendi agora. Obrigado, viu? Nada, cara, que isso? A questão 1, de certa forma, você pode pensar que o problema de alto valor, alto vetor, é um problema de diagonalização. Você diagonalizar a matriz é resolver o problema, é equivalente. Isso, exatamente. Muita gente não percebe isso, né? Mas é equivalente. Você resolver o problema de alto valor, alto vetor é diagonalizar o operador. Verdade. Então, se ele já está diagonal, você já resolveu automaticamente o problema, entendeu? Você não precisa fazer o problema, você já está resolvido. Então, na verdade, essa questão é também é uma espécie de pegadinha que o pessoal fala muito em vestibular, né? Quando ela já dá se você não tem essa informação na cabeça que diagonalizar a matriz é equivalente, diagonalizar o operador é equivalente a resolver o problema de alto valor, alto estado, valor alto estado,
você não precisa resolver o segundo, você automaticamente já sabe a resposta. Você não tem que fazer conta. Do primeiro você tem. Só complementando aqui, a minha dúvida era a seguinte, porque se eu fosse resolver essa questão, eu iria diagonalizar a matriz LZ, só que isso aí ia me tomar um tempão, né? Eu não tinha essa sacada de que só olhando ali e comparando com a base canônica eu já poderia ter esse alto valor. Então isso aí que você falou foi bem interessante para mim. Você pode optar pelas duas coisas. Pode optar por... Desculpa, João, pode falar. Não, pode falar, Rafael, pode falar. Não, você pode optar... São métodos distintos, né, de certa maneira. Você diagonalizar, digamos assim, a operação, ela tem uma diferença. Mas você pode optar por... não, eu não quero resolver pelo método de diagonalização de matriz. Eu quero... Porque basicamente diagonalizar é você pegar... Você pega os autoestados, os 3 autoestados, e coloca como colunas que formam uma matriz. E aí você já praticamente tem a matriz diagonalizada. Isso é importante. Obrigado, viu? Mas isso é uma sutileza, isso ajuda muito na solução de problemas. Esses problemas que ficam caindo em EUF, né, em exames de qualificação, eles pegam justamente por isso, porque eles já querem que você diagonalize a matriz, eles querem que você veja que a matriz já está diagonalizada, então você não tem que resolver o problema. Então é importante você resolver. Esses problemas são muito importantes, sim. Sim. Porque só nessa diagonalização eu já perderia, sei lá, 5, 10 minutos, né? Dependendo da matriz. Claro. Aí você diagonalizaria, né? Faria toda essa conta, sendo ela já está diagonal. Aí é verdade. É bom que é que nem o Rafael falou, né? São esses detalhes, né, do formalismo e são importantes, né? Você fazer essa questão com rapidez, né? Dentro do tempo esperado. Né? Sim. Obrigado, viu? Eu vou saindo aqui. Até amanhã. Até amanhã. Mais perguntas aí, pessoal? Eu quero pedir um agradecimento aqui, porque o João Paulo adiantou o meu trabalho de amanhã. Muito obrigado por ensinar essas coisas. Aí, tá vendo? O planejamento aí todo conectado já. Tá parecendo, Rodolfo, tá parecendo um filme blockbuster, né? Você dá uma informação aqui que usa na outra aula. Eu vou encerrar a gravação então, se tiver ok. Ok. Tá. Então é isso.